Bem-vindos ao Portuga Reacts, primeiro e único canal dedicado ao futebol brasileiro em Portugal. Bom, este vídeo vai responder a uma pergunta, é uma questão que eu tenho já há algum tempo, que é qual é que é a origem do Paropopó, não é? Neste caso, quem é que inventou o Paropopó? Acho que toda a gente no mundo já conhece aqui o Paropopó, não é? O cântico, a movimentação na arquibancada, não é? Que é feita pela torcida do Corinthians. Eu sempre tive esta dúvida e vieram-me este vídeo, eu não hesitei em fazer react, não é? Saltou-me foi à vista aqui um comentário que diz o seguinte: o Paropopó é uma linha de baixo, no caso de tuba. É assim, eu sou baixista, eu toco outros instrumentos, mas o meu instrumento principal é baixo, e comecei na tuba, ok? A tuba é como se fosse tipo um baixo de sopro, mais ou menos, né? Pouco mais ou menos, explicando por alto. Como vocês veem, eu sou metaleiro e é disto que eu gosto. E quem quiser passar no meu projeto musical, tá, os links estão aqui abaixo, uma entrevista também. E claro, né, se não esquecer do programa de rádio O Chute Lusófono, segunda edição hoje, ok? Vou deixar todos os links aqui na descrição, passem lá. Portanto, a Rádio Alta Tensão vocês podem ouvir qualquer sítio do mundo, é rádio online, mas tem a repetição também no YouTube amanhã, ok? Terça-feira, logo pela manhã aí no Brasil. Portanto, sem mais demoras, vamos a isso. Eu tenho que ir. Você já fez isso na arquibancada, no sofá de casa, ou pelo menos já viu 40 mil pessoas fazendo ao mesmo tempo. Mas deixa eu te fazer uma pergunta séria. Este é que eu acho, pá, 40 mil pessoas para, assim, para o Corinthians é pouco. O Corinthians tem que ter um estádio para 100 mil pessoas, 80 mil pessoas. Pronto, vá, ok, 80 mil. Você sabe onde que nasceu o Paropopó? Porque o que parece apenas uma coreografia divertida pode ser, na verdade, uma das histórias mais improváveis de cultura de arquibancada do Brasil. Inclusive da América, do continente inteiro. Porque ao que tudo indica, essa história começa na América do Norte. E quanto mais a gente investiga, mais essa história vai ficando absurda. Hoje o Paropopó é praticamente um ritual na Neoquímica Arena. Virou símbolo de corrente, de união, de empurrar o time. E é curioso que São Paulo é uma cidade conhecida por sua frieza, típica das grandes metrópoles, onde as pessoas acabam sendo extremamente individualistas. Mas quando o assunto é a torcida do Corinthians, algo diferente sempre acontece. Até porque desde 1930 foi a torcida corintiana que resolveu levar o carnaval para a arquibancada e mudar o jeito de se assistir, consumir e participar dos jogos de futebol no Brasil. Na classificação para a final da Copa do Brasil. Então, o estilo de torcida mais rítmica, mais estilo samba, vem um pouco daquilo que a torcida do Corinthians fez no passado, é isso? Os jogadores não só fizeram o Paropopó diante da torcida, como repetiram no vestiário. O Paropopó deixou de ser apenas um canto, virou um gesto de pertencimento. Até porque ele ganhou as redes sociais e virou o símbolo da virada de chave do time em 2024. E até os jogadores acabaram querendo participar. Isso porque com clubismo ou sem clubismo, o Paropopó é a manifestação de arquibancada mais bonita do Brasil. Ao vivo é um fenômeno da natureza. Quem já viu sabe do que eu tô falando. Mas só que o Paropopó não nasceu ontem. Ele não nasceu em 2012, nem em 2000. Muito menos em 95. E para chegar nas arquibancadas da Neoquímica Arena, essa melodia teve que percorrer mais de um século. Um dos maiores especialistas em Corinthians e cultura corintiana que eu conheço, querido Luiz Butti, há alguns anos postou um vídeo no canal dele apontando que a origem do Paropopó seria o Rock in Rio de 1985. Sim, meus amigos, se não fosse o Rock in Rio de 1985, possivelmente um dos cantos mais cantados das arquibancadas brasileiras não existiria. Pelo menos não existiria como conhecemos hoje. A origem do Paropopó na cultura brasileira surge a partir de um relato coletado em fóruns da internet. E esse relato curioso remonta a 1985 no Rock in Rio, naquele Brasil recém-saído da ditadura. Na mesma semana da eleição indireta de Tancredo Neves, milhares de jovens se aglomeravam diante do palco do Barão Vermelho. E a rebeldia do rock da juventude e a vontade de se expressar fez... Assim, na minha opinião, como músico e amante de música, aqui à vossa frente está o maior e para mim melhor vocalista de todos os tempos. Para mim não existe assim ninguém melhor que o Freddie Mercury. Eu prefiro metal, ok? Eu gosto de ouvir metal, adoro o metal brasileiro, gosto de música agressiva, mas assim, para mim o maior cantor, sem dúvida, para mim, ok? Isto vai ser sempre a minha opinião, é o Freddie Mercury. Para mim, epá, é demais, ok?
ser cantada ali no meio da vibração coletiva, um canto E repetitivo, uma presença quase em tribal. palco. Cheirar loló, loló, loló. A sonoridade é assustadoramente parecida com o Poropopó, e não é à toa. O movimento ali no Rock in Rio também tinha um deslocamento em grupo. Tipo, enquanto eles mochavam ou faziam um trenzinho, os jovens Sim. roqueiros também cantavam essa melodia. E a coisa pegou tanto que teria migrado também para as arquibancadas do Rio de Janeiro, no Maracanã. Alguns jornais da época chegavam a desenhar charges do que chamavam de trenzinho, o trenzinho das torcidas. E possivelmente essas torcidas também cantavam esse canto quando iam para São Paulo, para Minas, que acabou despertando a curiosidade das outras torcidas brasileiras. E foi justamente em São Paulo que a música encontrou um solo fértil. Interessante que não existe nesse caso uma prova cabal se as torcidas cariocas cantavam o cheirar loló, loló, loló ou o poropopó, popopó. Tanto que a torcida Sim, do Coritiba até porque assim, é similar, ok? É similar, mas não é bem igual. hoje canta cheirar loló, loló, loló. Mas em algum momento da segunda metade dos anos 80 aqui no Brasil, o canto foi ressignificado. O cheirar loló virou poropopó. Mano, Mudou a palavra, são mudou o loucos. propósito, mas a estrutura permaneceu. Mano, E o são loucos, aperfeiçoamento eu da lixo. música veio da fiel torcida. Alguns Maluquice. registros apontam para 1987. Naquele ano, o Corinthians foi lanterna do primeiro turno do Campeonato Paulista. Os estaduais eram gigantes, tinham Sim, muito sim. mais jogos e muito mais importância. E a torcida Mano, era isso. corintiana, vendo que o time precisava reagir, pensou em algo novo Os que belos pudesse anos 80, energizar o Coringão em campo. Nasceu então a ideia da corrente, abraçar o desconhecido ao lado, transformar a arquibancada em um bloco único. E é legal que se você olha para o atual escudo do Corinthians, ele também tem uma corda ao redor do círculo que parece de certa forma também uma corrente. E essa questão da corrente Correto. também Faz tem uma sentido. simbologia forte dentro da principal organizada do clube. Mas se a melodia já existia, foi nas arquibancadas do Pacaembu que ela ganhou um significado muito mais especial. Tanto que a torcida do Flamengo até hoje canta o Poropopó no Maracanã, mas não tem o grande diferencial que é todo mundo junto, unido, Olha, pulando lado a essa lado, eu não sabia. abraçados, que é uma coisa espiritual até, que passa muita energia para o campo. E isso, ao que tudo indica, é uma invenção corintiana que de fato faz toda a diferença no Poropopó. Outro não fato faz? belo do Poropopó é que ele, enquanto movimento corporal, lembra um pouco as danças nordestinas. E sim, São Paulo tem uma imensa população vinda dos estados Sim, do isso eu Nordeste sei, do já Brasil. me E deram possivelmente esse isso contexto. possa ter influenciado um pouco nesse gesto. A letra do Poropopó também foi refeita pela Fiel. A partir daquele momento, o canto passou a dizer: o Corinthians veio para vencer e o adversário era simples, repetitivo, Sim, hipnótico e funcionou. é verdade. O time reagiu no Campeonato Depois Paulista de depende do 87 adversário. e Isso a eu já música reparei. ficou meio que como um hit pegajoso que qualquer pessoa consegue cantar. E talvez por isso seja tão cativante, e desde então a música virou meio que uma marcha pela vitória, que é algo incrível que remete à origem centenária dessa melodia. Se você achou o caminho até que incrível, se prepare porque essa é a melhor parte dessa história. E se eu te disser que a origem do Poropopó é algo ainda mais antigo? Ano passado eu conheci um antropólogo Mano. chamado Gabriel Coiso. Ele é artista e também pesquisador do futebol Gabriel brasileiro. Coiso. Durante uma conversa no Grande bar, ele me nome. mostrou uma canção mexicana do século XIX. E esse é um ponto fundamental desse vídeo. As torcidas muitas das vezes adaptam canções populares, cantigas e Verdade. marchinhas para Sim. animar os jogos dos Sim, seus sim, clubes. sim, sim, E isso sim. não é exclusividade do Corinthians. A música viaja, a melodia atravessa fronteiras e a arquibancada muitas vezes absorve essa cultura. Essa música mexicana é de 1891. No México, o compositor Genaro Codina escreveu A Marcha de Zacatecas, uma canção militar com cadência repetitiva, construída para ser executada por bandas em deslocamento. Mano, não é que isto vai já. Zacatecas é um dos estados mexicanos, e essa música meio que surgiu no primeiro momento como um hino do estado de Zacatecas, vencendo uma competição. Ouve um pouquinho dessa melodia para você ver se não te lembra algo. Tá bem, mas como que isso veio Ok. parar aqui no Brasil? Com certeza não É foi por um parecido. episódio do Quase Chaves. igual. Acontece que antes de chegar aqui no nosso país, essa melodia foi apropriada pelos estadunidenses. Décadas depois dos Zacatecas, nos Estados Unidos, surge a Washington and Lee Swing, música universitária de 1910 que muitos estudiosos apontam ter influência direta da marcha mexicana. Essa Washington Lee Swing surgiu numa universidade do estado da Virgínia, e a música sempre foi usada ali como uma canção de luta para as competições esportivas, para embalar os times rumo à vitória. Escuta um Ok. pouco aí para você perceber a melodia.
Te lembra algo, né? O interessante é que essa música se espalhou por escolas e faculdades dos Estados Unidos. Cada um ia mudando a letra para se adaptar. A melodia chegou a ser gravada até por ninguém menos que o grande Louis Armstrong. E sempre teve forte essa questão dos instrumentos de sopro, que inclusive muitas pessoas até hoje dizem que o poropopó seria uma onomatopeia para simular o barulho de instrumentos de sopro. É incrível como todas as peças desse quebra-cabeça vão se encaixando. A letra original da música dos Zacatecas em espanhol também falava de batalha, de combate, tudo aquilo que o corintiano mais ama, lutar até o fim. Nisso tudo você percebe um padrão, um ritmo repetitivo, uma cadência de marcha, uma estrutura circular, a mesma fórmula que funciona em bloco de carnaval, em desfile militar ou na ouvindo o hino do Corinthians, parece que também tem, tipo... Espera aí, vou ouvir o hino do Corinthians aqui, tipo, no instante. Eu já volto. Eu, obviamente não posso pôr aqui a música porque ela tem direitos autorais. Sabe-se lá porquê. Pronto, no próprio hino do Corinthians também tem uma linha de tuba parecida. Não estou afirmando que o Poropopó nasceu ali no México, mas estou te dizendo que as melodias não respeitam fronteiras. Elas se transformam, fazem parte do subconsciente coletivo. Elas sobrevivem porque são simples. E quanto até mais certo simples, modo, mais fáceis de serem cantadas pelas multidões. Não é? Tu hoje quando fazes música, tu basicamente estás meio que a modificar ou a alterar coisas que já foram feitas. Repetidamente, não é? Trocas sempre ali qualquer coisinha e fica ligeiramente diferente do que aquilo que já foi inventado. Aliás, hoje é muito difícil tu destacares exatamente por causa disso. Porque é muito difícil tu fazeres algo completamente novo que já não tinha sido feito. Ou no mínimo parecido com alguma coisa que já não tenha sido criada. Mas de vez em quando vai sempre aparecendo alguns estilos novos e algumas variações de certos estilos de música que se fundiram com outros. E aí sim dá novas músicas. Talvez o Poropopó não existiria sem o Rock in Rio. Talvez não teria surgido se não fosse a má fase do Corinthians em 1987. Mas certamente o canto da torcida do Corinthians é um herdeiro inconsciente de marchas que atravessaram um século. Movendo guerreiros em busca de vitórias dos seus sonhos. No comentário e é fato que no Corinthians essa melodia ganhou algo que ela não tinha antes. Identidade. Quando a torcida abraça. E tem lá tem lá tipo uma linha de tuba bem depois de salvo o Corinthians. Pó. Eu acho que também pode ser daí. Provavelmente até é daí, né? É o mais provável que até seja daí. Eu não sei. Desconhecido ao lado, cria-se um pacto silencioso. Você deixa de ser indivíduo. Cada pessoa se junta para formar o Corinthians, a força da fiel torcida, do exército alvinegro que luta sempre e nunca desiste. É assim em qualquer jogo do Corinthians. E talvez essa seja a resposta mais honesta de todas. Não importa exatamente onde ele nasceu, importa onde ele ganhou mais significado. Porque a cultura popular não tem certidão de nascimento. E uma coisa é inegável, a versão que ecoa mais alto é a da torcida do Corinthians. E agora eu quero saber de você. Qual dessas origens você achou mais surpreendente? Qual faz mais sentido para você? Será que essa história é mais antiga ainda do que a gente imagina? Comenta aqui embaixo, se inscreve no Vestiário 77. Vamos junto nessa corrente até os 100 mil inscritos. É uma se boa possível, pergunta. Hype o vídeo, não esquece de deixar o like. Portanto, passem aqui no canal, né? Haja o que houver. E deixem o like. E claro, deixem as vossas opiniões aí nos comentários, ok? Assim, a minha opinião é que na música é sempre difícil tu encontrares a origem total de tudo, não é? Porque várias melodias são muito parecidas em vários estilos. A música tem uma história centenária, não é? Ou milenar mesmo. E por mais variações que ela tenha, há sempre algo parecido no passado. Não é? Há sempre algo parecido. Eu acho que, na minha opinião, ok? Depois de ter agora ouvi aqui o hino do Corinthians com mais atenção, eu acho que pode vir do próprio hino do Corinthians. Por sua vez já é inspirado em outras músicas e outras linhas de outros instrumentos, né? De outras melodias, que acabou por dar isto aqui, né? Lá está, é como ele diz, a cultura popular não tem registro, ou não tem dono, não é? Portanto, é isso, meus amigos. Espero que tenham gostado do vídeo e até à próxima. Tchau!